E aí, galera, muito boa noite. Mais uma terça-feira juntos no nosso aulão com o Malaguti. E hoje passamos para a terceira parte da nossa cartilha da saúde. Teve aí uns desafios, uns percalços no meio do caminho, não deu para a gente fazer uma coisa muito contínua, né? Mas essas aulas vão estar disponíveis para vocês lá no canal do YouTube. Para quem é assinante do Clube do Malaguti, também vai estar no Clube do Malaguti lá à disposição também um PDF para vocês baixarem aí todo o material que a gente está produzindo nessa aula e conseguirem confeccionar a cartilha aí para os vossos pacientes. Vamos tentar mudar os hábitos dos nossos pacientes, né, gente? E nessa terceira parte, a gente parte para conclusão mesmo, né? A gente falou na primeira parte muito sobre explicar o que é o ciclo circadiano, o sistema nervoso autônomo vegetativo nosso, a influência dele, né? Aliás, como o ciclo circadiano influencia nesse sistema nervoso vegetativo nosso. Falamos sobre rotinas matinais, o que é que eu posso fazer logo que eu saio da minha cama. Depois, numa segunda parte, a gente começou a falar um pouquinho mais sobre alimentação em si, né? Passamos a falar um pouquinho sobre as proteínas, as gorduras e os carboidratos, e a necessidade que a gente tem cada vez mais de conscientizar os nossos pacientes de que carboidrato realmente não é a melhor fonte de energia para nós. Mas calma, antes de vocês me chamarem de carbofóbico, porque agora está em moda tudo que é uma coisa que contradiz a sua verdade, a sua cultura, vira uma fobia. Não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma aula para construir raciocínio clínico e para ajudar as pessoas. Eu não estou impondo nada a ninguém, pelo amor de Deus. Mas, de uma forma geral, pelos meus estudos e o tanto que eu ando estudando aí, com a Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, realmente o carboidrato ele foi colocado na nossa dieta como uma cultura, como uma fonte de energia, e é realmente uma fonte de energia, mas temos que tomar lá um certo cuidado com eles. Eu já comentei aqui, vale a pena ressaltar de novo. Tudo que sempre demonizaram gorduras na nossa vida, talvez não fosse bem as gorduras que tivessem causando os nossos problemas, né? Aliás, os problemas dos nossos pacientes. E sim os carboidratos que eram adicionados a essas gorduras. Alguns estudos norte-americanos, né, mostram isso muito bem, né? Eles fazem lá estudos em cima das proteínas da hambúrguer, por exemplo, uma carne processada, que já não é a melhor fonte de proteína, vamos dizer assim. Mas esqueciam de mencionar que junto com o hambúrguer, viu, o pão, a batata frita e o refrigerante. E se não, uma tortinha ainda junto, né? E realmente era isso que trazia lá os problemas dos nossos pacientes, incluindo as arterioscleroses, incluindo as questões de alteração de colesterol e tudo mais, porque todo mundo olha colesterol, pensa na gordura. E não, gente. A gente tem aí aulas, principalmente lá no Clube do Malaguti, explicando o metabolismo do colesterol, como funciona isso no corpo dos nossos pacientes e o quanto a gente tem que realmente educar os nossos pacientes e conscientizar eles das melhores escolhas aí para o dia a dia deles. Pois é, gente. Como eu disse já também, se não me engano, na parte 2, não somos nutricionistas, a gente não vai escrever dieta para ninguém, mas somos profissionais da área da saúde. Portanto, educar o nosso paciente nessa primeira fase, pelo menos para ele se reequilibrar aí no seu sistema e ajudar a gente no prognóstico dele, eu acho que é de suma importância. E aí, a partir do momento que ele aderir a esse programa, um segundo passo, sim, procurar um profissional muito mais competente e capacitado, que é o nutricionista, para ajudá-lo aí com as questões da nutrição dele. Fora isso, né, dentro da nossa cartilha, vai vir de sempre. Isso aí o paciente já está até acostumado. Lá no final da cartilha, depois que a gente fala tudo sobre a rotina do dia, o que é que a gente tem que colocar dentro do nosso dia, né? Porque a gente fala, aqui a gente está discutindo muito sobre a rotina do que comer durante o dia. Mas eu preciso também ter uma rotina de atividade física durante o meu dia. Eu tenho que ter uma atividade também durante a minha semana que me desligue um pouco do meu sistema, seja através das meditações, seja através de passeios no parque, contatos com a natureza. O nosso paciente tem que estar ciente de que ele tem que ter instrumentos e ferramentas, gente, que vão ajudar a eles saírem ou pelo menos minimizarem o sistema de luto-fuga que é acionado todo dia, o dia inteiro por muitos de nós.
principalmente para quem mora em grande cidade. Eu acho que isso é uma grande realidade. Os nossos pacientes, em sua maioria, as mulheres, andam se apresentando cada vez mais ansiosos, assim como os homens andam se apresentando cada vez mais estressados. Mesmo assim, isso não é, exclusivo do sexo, né? O que eu quero dizer, sim, existem mulheres estressadas e sim, existem homens ansiosos. Mas, de uma maneira geral, ainda vejo assim, e também as pesquisas dizem da mesma forma. As mulheres têm uma propensão a desenvolver mais ansiedade e o homem uma propensão a desenvolver mais o estresse. Independente do que esse paciente estiver apresentando, nos cabe, de novo, educá-los, gente. Às vezes as coisas que a gente começa a conversar aqui parece uma coisa tão óbvia, mas para os nossos pacientes isso não é uma realidade. Por muitas vezes a gente vai ter que ficar avisando e reavisando e batendo naquela tecla até que isso se torne uma rotina na vida desses pacientes. Uma das coisas que eu discuti hoje também, eu estava no estágio da escola, discuti com os alunos hoje, né, gente? Muito se fala das questões da genética. Ah, eu tenho genética, por exemplo, da minha família para criar sobrepeso. Sim, ok? O seu gene, entre aspas, para sobrepeso, ele está aí dentro da sua genética. Quem vai ativar ele ou não é você. Ou seja, se eu tenho esse gene, eu ativo ele, então eu acumulo peso. Agora o meu gene está vindo se reprogramando cada dia, cada vez mais no sobrepeso. E quando eu quero converter isso, né, perder o peso, e por muitas vezes a gente vai perceber que existe uma dificuldade muito grande para algumas pessoas, a gente tem que pensar exatamente nisso. Eu tenho essa genética e ela está comigo por muitos anos. Se eu tenho que reverter o quadro genético, eu tenho que então trazer uma epigenética nova, ou seja, eu preciso mudar os meus hábitos frequentemente, com uma constância, até que a minha genética entenda que isso se torna uma nova genética, vamos dizer assim. Não é bem assim no pé da letra, mas é uma informação nova para o gene. E agora você sim, depois de um tempo, de uma constância, consegue mudar um pouco dessa memória. Então, de novo, cabe a nós avisarmos os nossos pacientes que por muitas vezes as coisas se tornam mais desafiadoras, mas que se você manter uma rotina e tiver uma disciplina, você alcança qualquer objetivo na sua vida. E para que isso seja fortalecido, né, gente, a gente tem que apelar para o quadro clínico do paciente. Ei, escuta, você está deprimido, você está com sobrepeso, você está com dor no corpo, múltiplas dores no corpo, então a gente precisa tomar alguma atitude. Essa fora do consultório. Aqui eu te ajudo, lá fora você precisa manter isso, você precisa criar suas ferramentas. Tá aqui essa cartilha para te dar um bom direcionamento e a gente vai discutindo sobre essa cartilha durante o nosso tratamento. E, gente, persistam, porque os nossos pacientes eles estão vindo de uma cultura onde alimentação e os meus hábitos não têm nada a ver com a minha dor do corpo. Minha dor é física, portanto, tenho problema no meu músculo esquelético. A gente sabe muito bem na osteopatia por A mais B que isso não é uma realidade. Então, mais uma vez, bato na tecla, temos que educar os nossos pacientes. Minha ideia de fazer essa cartilha é justamente para isso, para dar uma ferramenta para vocês também, gente, para, entre aspas, não perder tanto tempo na nossa consulta falando com esse paciente. Escuta, leva isso aqui, leia, depois na próxima consulta, você senta comigo, discute, veja o que você não entendeu e a gente começa, a criar um programa novo aí de hábitos, ok? Beleza, vamos à nossa cartilha. Eu vou dividir a tela aí com vocês, compartilhar a tela e a gente vai continuar a partir da onde a gente parou da última vez, que foi falando sobre as macromoléculas. E agora também, né, ainda nessa questão das macromoléculas, a gente já fez um parecer aí da divisão de como eu tenho que dividir a porcentagem dessas macromoléculas. Para quem não estava assistindo a aula até a primeira e a segunda parte, insisto, por favor, gente, assistam lá a primeira e a segunda parte, mas a segunda parte, onde a gente descreveu um pouco das macromoléculas, a gente colocou algumas porcentagens. Veja, de novo, sugestões sobre porcentagens de uso das macromoléculas. Então, ó, a gente colocou aqui, ó, 70% das proteínas e desenhou cada uma das proteínas aí, pelo menos uma indicação delas.
20% das gorduras e quais gorduras eu tenho ainda que escolher no meu cardápio e 10% dos carboidratos. Entendeu? Aqui também desenhando um pouco dos carboidratos, que, como eu volto a insistir, né, gente? Para a gente parece uma coisa óbvia, para os nossos pacientes nem tanto. Então, por favor, perca o seu tempo em explicar cada uma dessas macromoléculas para os seus pacientes, ok? Então, vamos lá. Falamos lá da rotina da manhã, falamos de um café da manhã, falamos das macromoléculas para a gente entender um pouco mais sobre elas e agora passamos à refeição principal, o almoço. Não muda muito do que a gente foi conversando até agora, né, gente? Então, primeira coisa, que a gente já deixou explícito aí, vai falar para o paciente, opa, ordenar as quantidades das macromoléculas. Como eu disse, 70 de proteína, 20 de gordura e 10 de carboidrato. É muito interessante isso, né, gente? Mas eu já tive vários pacientes meus que entram, por exemplo, num self-service da vida e entram um pouco na dúvida do que realmente é carboidrato e proteína. Por isso que dá um pouco dessa visão para o nosso paciente, eu acho bem interessante. Ah, e antes só de a gente começar a falar do almoço, gente, queria mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Gente ultraprocessada. Já coloquei no meu story, estou lendo ele aí devagar, ainda não tive um tempo muito grande para me aprofundar nele, mas uma das coisas que eu achei bem interessante aqui, gente, é que aqui no Brasil a gente tem estudos na USP sobre alimentação e o governo também dá uma sugestão através dos estudos da USP de como se alimentar, ou seja, nós temos o guia oficial do Ministério da Saúde, Guia Alimentar para a População Brasileira. É o guia que é documentado oficialmente pelo Ministério da Saúde. Então, coloca aí no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira. Você consegue baixar ele no PDF, uma leitura aí bem intensa, mas eu acho super interessante você se aprofundar nisso também, pelo menos para ter um parecer e saber que o nosso governo, gente, ele tem até a ideia e a proposta de fazer a coisa acontecer, mas ainda se luta contra um lobby gigantesco que é da indústria alimentícia barra indústria farmacêutica. Como eu sempre digo, um finge que alimenta e o outro finge que trata. Então, o próprio governo, desculpa o termo, gente, mas abaixa as calças para isso e acaba não divulgando tanto um guia de alimentação que seria para a sua população. Vergonha alheia, né? Mas este é o mundo que vivemos. Então, chegou o almoço, entrei no self-service, vou coordenar as quantidades das macromoléculas que eu vou colocar no meu prato. Beleza. Uma das dicas que eu gosto de dar para os meus pacientes é essa: terminar o almoço com 80% satisfeito. E é por isso que a gente tem que ensinar os nossos pacientes, gente, que a importância de você comer porções durante o dia, justamente para que você não tenha uma fome de pedreiro na hora do almoço, coloca aquele prato que você consegue se esconder atrás dele, forrado de carboidrato, obviamente, e depois tenha consequências dentro do seu organismo que não são favoráveis a nada. Já começa para continuar o seu dia. Uma pessoa que sai da mesa, que ela tem que desabotoar a calça, lembra aquele dia que você foi, sei lá, na churrascaria e fez isso? Você passou o dia inteiro lesado, o dia inteiro sem fazer, sem ter vontade para nada. Ou você lembra de ter desabotoado a calça, colocado no tênis e corrido 80 quilômetros? Não, né, gente? Justamente porque eu excedi o que eu preciso do meu metabolismo, ele está apanhando para metabolizar tudo isso, digerir tudo isso, e ele está simplesmente sugando a minha energia. Se eu preciso dessa minha energia para continuar o meu dia, pelo amor de Deus, gente, é um prato consciente, onde eu tenha satisfação de pelo menos 80% da minha fome. Não precisa sair de lá com aquela sensação de estômago cheio. Isto é terrível, gente. Não tem jeito. Você está forçando seu metabolismo a andar um pouco mais rápido e, com isso, ele consumir tua energia.
Enquanto estiver almoçando, gente, por favor, atenção no que está fazendo. O que eu quero dizer com isso é mastigue bastante a sua comida, vírgula. Não resolva problemas durante o seu almoço. Por exemplo, vou responder um e-mail aqui rapidinho. Ah, é para Enel. Os caras fizeram uma cobrança de conta de luz a mais na minha conta mensal. Não, não vai resolver problema de e-mail, gente. Não vai fazer telefonema, onde você tem que, sei lá, eu cortar algum serviço, telefonemas, né? Enfim. Crie ambiente para você se alimentar. E ainda, se tiver acompanhado de alguma pessoa, gente, pelo amor de Deus, gente, não é para ficar contando a desgraça que aconteceu hoje em São Paulo, porque caiu uma tempestade e eu fiquei no Uber 1 hora e meia parado. Não, não, não. O teu sistema não precisa ouvir desgraça na hora da digestão, na hora da alimentação. Ele precisa de calma. Então, por favor, conversas tranquilas. Beleza? Tudo dica que você vai dar para o seu paciente que vai fazer bastante diferença aí na alimentação dele, tá, gente? E de preferência, se essa pessoa estiver comendo sozinho, e isso eu vou colocar em todas as refeições, não utilize o celular. O celular que a gente está falando aqui é para tudo, principalmente para redes sociais. Aquela que faz de conta que o mundo lá fora é sempre melhor que o seu. Gente, a hora de comer, a hora de se nutrir, a hora de você prestar atenção no que você está fazendo. Esteja presente naquilo que você está fazendo, esteja consciente, beleza? Que mais? Procure lugares tranquilos, com luzes indiretas, sem muito barulho. Eu sei que às vezes comer fora, gente, é uma coisa que é desafiadora, mas se você tem a disciplina de fazer sua marmita todos os dias, procura um lugar desse. Vai almoçar no parque, ou dentro do seu consultório com uma luz indireta, com uma música tranquila. Ou seja, de novo, mais uma vez, crie ambiente para se alimentar, para que a coisa funcione de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil para o seu sistema, ok? Ah, tá. E aí, a dica de sempre é, após a refeição, se possível, 10, 15 minutos, 10 a 15 minutos, tranquilo, respirando, relaxando, ou seja, acionando o teu sistema nervoso autônomo parasimpático para sua digestão e, se conseguir, até mesmo o estilo 10, 15 minutos, para você potencializar o teu sistema digestivo, ok? Beleza. Passei aí essa parte do meu almoço. Se eu voltar ainda dessa digestão, um pouco ainda letárgico, né? Para eu acordar um pouco, se eu tenho o hábito de usar a cafeína, não tem problema nenhum, gente. Após uns 40 minutos da refeição,
tomar um café preto. Para os nossos pacientes tem que colocar, né, gente? Sem açúcares, açúcar e adoçantes. Só para dar aquele upzinho, aquele desperta simpático. Vai começar a parte do meu dia, a segunda parte do meu dia, a parte da tarde, ok? Então vamos lá. Vida que segue, passou a minha parte da tarde, passei umas 3, 4 horas aí já da digestão do meu almoço. Tô limpo, já não sinto peso nenhum da comida. Aliás, o ideal, né, gente, para a gente perceber se a gente teve uma boa digestão, de 40 minutos a 1 hora depois, você não sente mais o peso da comida. Você não tem formação de gases, né, eructos ou flatulências, enfim. Foi uma digestão muito mais viável para o seu paciente. 40 minutos, 1 hora depois que você comeu, você não sente mais o peso da comida. Mas, depois de 3 horas até 4 horas aí, eu coloco mais uma porção de comida. Então, seria o café da tarde. Neste café da tarde, mais uma vez, o que que a gente vai fazer? Porcionar as macromoléculas. E aqui chama atenção, porcina, não, que se houver a necessidade mesmo, de novo, né, proteína, gordura e, se necessário, o carboidrato. Por que eu estou colocando se necessário, gente? Uma das coisas que a gente tem que se perceber. O ser humano, hoje em dia, infelizmente, ele perdeu a percepção dele mesmo, gente. Por muitas vezes a pessoa não sabe nem se ela tem fome, ela tem o hábito de comer. Portanto, chegou lá, você acabou de fazer a tua refeição lá do almoço, será meio-dia, 1 hora, vai comer de novo 3, 4 horas da tarde, primeiro pare e se percebe. Eu vou ter que colocar um combustível, porque ainda tenho mais uma parte da tarde, o início da noite aí com o trabalho, com o treino, com o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que colocar mais uma porção de energia, mas eu quero me perceber se eu estou realmente com fome. Não, eu acho que eu estou ainda satisfeito. Eu vou só colocar então uma proteína e uma gordura, que vai me saciar mais ainda para o jantar. Agora, se eu chegar no café da tarde e esquecer dessa regra proteína e gordura, meter um carboidrato lá no meio, gente, é o que eu falo. Fale para o paciente de vocês sobre brain fog. O que é isso? A névoa cerebral. O que é isso, gente? Eu fui lá, ao invés de eu colocar proteína e gordura, eu coloquei um carboidrato de alto índice glicêmico, porque eu estava com uma vontade de um docinho, e aí simplesmente eu tenho aquela sensação de torpor. Ou seja, toda a energia que eu ainda estou poupando para o meu resto do dia, o meu metabolismo rouba isso para metabolizar aquela porcaria que você enfiou para dentro. Então, gente, tem que deixar isso muito claro para o nosso paciente. O brain fog, na verdade, ele não é bem-vindo em nenhuma fase do nosso dia. A gente não precisa disso. A gente está tirando energia do nosso cérebro. Vai perder foco, vai perder orientação, vai perder vontade de fazer as coisas, vai ficar desanimado, justamente porque o metabolismo está metendo pau ali, ó, a 100 por hora para metabolizar um carboidrato aí com alto índice glicêmico. Então, evitar o carboidrato, principalmente no final do dia, é uma coisa, gente. Qualquer estratégia para perda de peso, gente. Quem vier com essa balela dentro do Instagram, dentro de rede social, não, você pode comer carboidrato a hora que você quiser, é quantidade, não funciona assim, gente. Não funciona assim. Isso é conhecimento raso e superficial. Carboidratos são pró-inflamatórios, sim. A partir das 6 da tarde, se você puder falar tchau para eles na sua vida, por favor, vai voltar a falar com eles só no teu café da manhã, depois daquelas 12 horas de jejum combinado. Beleza? Então,
Insista nisso. Pô, você tem fome no final do dia? Para quem já foi nutricionista, sabe como é. Eles perguntam para você qual horário do dia onde você sente mais fome. Talvez é o horário onde eu tenho que colocar mais comida, mas não quer dizer onde eu vou colocar mais carboidrato. Comida, proteína, gordura. Sim, um pouco de carboidrato, mas parcimônia no carboidrato. Se puder evitá-lo, acho uma boa. Beleza. Café da tarde também seguindo as mesmas regras. Não é para colocar tudo para dentro e sair correndo porque o paciente está esperando. De novo, gente, é o seu momento de alimentação. Você vai gastar ali 10, 15 minutos com você. Não é para ficar olhando rede social. Não é para ficar postando que você tem o café da tarde. Até pode. Posta e desliga o celular. Então, mais uma vez, procure os ambientes tranquilos, procure formar um ambiente onde você favoreça a sua digestão. Acabei de tomar o meu café com porções menores, porque é um café só. Beleza, agora 10, 15 minutos aí respirando e vamos ligar de novo e vamos até o final do dia. Acabei meu café da tarde, jantar. De uma forma geral, gente, o ideal, né, aquele mundo lindo, maravilhoso, seria nós acabarmos de comer quando o nosso sol se põe. Então, aqui no Brasil, dependendo da época do ano, né? Mas a gente está falando lá pelas 18 horas. Muito dificilmente as pessoas têm hábito de jantar às 18 horas, gente. Então, eu ainda coloco, né, uma folga para os nossos pacientes jantar, né, até no máximo às 18 horas, né? Perdão, para dar folga para o nosso paciente, a gente vai colocar até às 20, né? Até às 20 horas, vírgula, de preferência, as, de preferência entre as 18 e 19 horas. Esse é o melhor dos mundos, é o que a gente gostaria que todo mundo fizesse. Acabasse de comer essa hora e depois, tendo mais 20 horas, de preferência das 18 às 19, eu vou colocar lá em cima mesmo, com intervalo de 2 horas para digestão e ir dormir. Que também é um outro hábito que o ser humano perdeu. Acabo de comer a minha pizza lá, 8 pedaços. Lógico que vai dar aquela leseira violenta, porque você colocou de novo muita coisa para o teu metabolismo digerir. Vai te dar aquela torporosidade que você faz, vai dormir. E aí, deixa, enquanto você está dormindo, o teu sistema, o teu tubo digestivo funcionando. É que nem dormir com a televisão ligada, todo dia. No final do mês, vai perguntar lá para a Enel se a tua conta vai mudar ou não. Tudo tem um preço na vida, gente. Se você quer fazer de qualquer jeito, um dia a conta vai chegar. Então, por favor, criar rotina na vida de vocês, na vida do paciente de vocês, é um compromisso nosso com a nossa saúde. E se somos provedores de saúde, nós temos que prover na vida dos nossos pacientes também, gente. Levem isso muito a sério, gente, porque vai falar do prognóstico que você vai ter de tratamento com os seus pacientes. Fora que você, mudando os hábitos dos seus pacientes, gente, vocês vão cada vez mais fidelizar os pacientes para vocês, porque eles começam a criar cada vez mais confiança em você e cada vez mais seguindo os seus conselhos, vamos dizer assim, né? Beleza. Então, a regra, né? A sugestão do jantar é essa aí. Sempre avisando o paciente que a gente está pensando em jantar nessa hora para manter um jejum fisiológico de 12 horas. Acabei de comer às 18 horas, eu só vou me alimentar de novo às 6 da manhã do outro dia.
Se eu acabei de me alimentar às 20 horas, eu vou começar a me alimentar de novo às 8 da manhã do outro dia. Deixe o tubo digestivo gastrointestinal quieto, quieto não, né? Porque a gente não vai esvaziar ele, mas minorizando, vamos colocar assim, a função dele durante essas 12 horas de jejum. Então, quando o paciente já entrou em moda, né? Ah, lacrou lá. Ah, jejum intermitente emagrece. Puto, que eu já respondi dessa pergunta em sala de aula, gente. Professor, jejum intermitente faz bem? A resposta é sempre a mesma. Para quem? Se você não tem dieta controlada, vai te fazer mal. Se você não dá nem 12 horas de jejum, para que é que você vai querer dar 14, 16, 24 horas de jejum? Primeiro faz o básico, gente. O básico. Mantenha a rotina do básico. Mantenha constância no básico. Agora eu vou dar estresse no meu metabolismo. Sim, jejum intermitente vai muito bem a partir do momento que você já está muito bem adaptado à sua dieta. Agora eu vou fazendo mini estresse. Funciona mais ou menos como atividade física. Todo dia eu vou lá e treino um pouquinho. Então, eu posso fazer durante a minha semana, por exemplo, para estratégia de emagrecimento, se fala até dois ou três jejuns de 16 horas na semana. Um de 24 no mês e um de 4 dias a cada semestre. Se você consegue fazer isso, acho interessante até para você levar o teu metabolismo ao estresse e entender se isso funciona mesmo na sua vida e o quanto você se beneficia disso. Se não, faz o básico. 12 horas de jejum é fisiológico para mim, para você, para todo mundo, gente. E o nosso paciente tem que estar ciente disso. Beleza? Ok. De novo, a gente vai colocar a mesma história. Se eu puder evitar carboidratos, melhor. Mas não. No final do dia, nessa janta aí, quando eu acabo de jantar, eu tenho uma vontade de comer uma coisa mais doce. Usem as frutas, gente. Então, uma porção de fruta de baixo índice glicêmico. Lembra, você tirou do café da tarde, né? De preferência. Glicêmico. E a gente coloca aí abacaxi, mamão, kiwi, né, tem morango. Não preciso nem falar que de preferência orgânico, né, gente? Mas com uma porção aí de no máximo 100 gramas. Já é aquela mexida no teu paladar para tirar então aquele gosto do salgado da sua vida. E quer queira ou não, é uma fruta, uma coisa da natureza, que você vai porcionar e ainda também de grátis vai vir uma porção aí de fibras para te ajudar a formar bolo fecal, né? Enfim, pode sim. Na última, se você principalmente tirou da parte da tarde aí o carboidrato, pode sim colocar uma fruta de baixo índice glicêmico. Obviamente, gente, quando eu acabei de entrar, fiz tudo isso, por favor, entre em estado de higiene do sono. O que quer dizer isso? Tem uma aula lá que está aberta também no meu canal no YouTube. Se você não quer nem explicar isso para o seu paciente, fala, ó, entra lá no canal do meu professor, Fabiano Malaguti, tem uma aula lá sobre sono. E lá tem várias estratégias para vocês ensinarem os pacientes de vocês a fazer a higiene do sono. Mas dentre elas, gente, é minimizar as luzes, de preferência, luzes amarelas, né, gente? Indiretas. A minha casa, sem brincadeira, depois que a gente acaba de jantar, parece um breu. Malemar, a gente deixa uma luz na sala indireta, não sei, abajur, chama aquilo, enfim. Uma luzinha lá de canto na sala acesa, só para não virar um breu. E sim, pode assistir uma televisão, sem problema nenhum. O grande problema é a luz azul das telas. Essas daí são muito estimulantes para o nosso sistema nervoso central, gente. Então, para quem ainda quer ficar um pouco aí no celular, né, fazendo um nada, também tem lá a opção de você trocar a cor da luz mesmo. Sair do azul tradicional e colocar ela no amarelo.
Então, se torna uma coisa muito menos agressiva para o sistema. Outra coisa, resolvi então assistir televisão. Pelo amor de Deus, gente. Não vai assistir Datena antes de dormir. Não vai assistir filme de terror antes de dormir. Não vai assistir MMA antes de dormir. Lembra que o teu sistema límbico, gente, ele não vai diferenciar. Ah, isso aí é fictício. Ah, não, isso aí não está acontecendo na minha vida. Não. Ele olha o que está acontecendo no externo, metaboliza aquilo e te causa reação fisiológica. Para quem assiste MMA é simples. Eu, por exemplo, quando eu me ponho a assistir isso, o que também não me atrai muito, nos primeiros 2 minutos de luta, eu já estou inteiro contraído, sem nem perceber, porque o meu sistema está olhando aquilo e está traduzindo aquilo como um estresse. Então, por favor, quero assistir televisão? Pô, vai assistir um filme de comédia, um romance, uma água com açúcar ali, uma coisa à toa. Você não precisa pensar muito. Outra coisa, né? Dentro da higiene do sono. Não vou fazer conta de quanto foi meu faturamento do mês. Não vou ver o cartão de crédito antes de dormir. Não vou pegar o e-mail do CEO da minha empresa me capando para dormir. Não, não vou discutir relacionamento antes de dormir. Pelo amor de Deus, gente. A hora do sono é a hora de você ir desligando a frequência, é a hora que o parasimpático tem que entrar lá em cima. Procurem coisas que te deixem muito mais tranquilo. Leia um livro, medite. Então, dentro da higiene do sono, ainda pode sugerir para o paciente. Muitos me perguntam: a meditação funciona no final do dia? Gente, meditação funciona em qualquer parte do dia. Eu, quando tenho viagens longas, sei lá, por exemplo, eu vou para Salvador agora dar aula. São 3 horas de viagem. Metade, pelo menos, da viagem eu vou meditando, eu nem vejo a viagem. E diga de passagem, ainda tem uma coisa aí da Ayurveda, e quando você está em grandes altitudes, teu nível de consciência e meditação é muito maior. Mas, enfim, comece a falar para os seus pacientes, sim, fazer isso. Procura meditar, vírgula, né? Ler um livro, vírgula. Ou seja, coisas que estimulem a entrada parasimpática. Lembra que lá na primeira parte da nossa cartilha, você já explicou para esse paciente um pouco do que é simpático parasimpático. Ele já tem uma noção breve do que é isso. Um liga e o outro desliga. Acabei de jantar, eu vou usar estratégias para desligar o meu sistema. Uma das coisas que eu gosto bastante de indicar para os meus pacientes, gente, suplementação. Suplementos para indução do sono. Não me pense em melatonina, pelo amor de Deus, gente. Esgota qualquer tipo de suplementação antes de pensar na melatonina, gente. Melatonina você produz. Tá, tudo bem, tem alguns pacientes nossos que têm déficit disso, de repente vai ter que suplementar mesmo, mas enfim, primeiro outras coisas antes de colocar melatonina. Hoje em dia a melatonina virou meio feira também, né? Tem N dosagens. Você coloca o quanto você quer lá de melatonina. E aí você vê os nossos pacientes chapando de melatonina. A melatonina ela não vai ter efeito adverso, gente. Ah, não vai ferrar teu fígado, teu rim, não. Só que o grande problema é assim: se você for no efeito cumulativo dela, tudo bem, ela pode até te induzir melhor ao sono, só que durante o seu dia seguinte, você vai ver que vários períodos do dia você vai ter sono. É, ela agindo ainda. Então a gente tem que acertar a dose disso. Mas antes disso, tente as coisas mais tranquilas. Por exemplo, priorização para a introdução no sono, como o magnésio inositol. Não ganho nada em fazer propaganda, eu uso aqueles produtos que têm qualidade que eu conheço, gente. Magnésio inositol muito bom da True Source. Potinho lá, é um pouquinho mais caro, você vai usar menos de 10 gramas por dia. Ele é um potente relaxante muscular. Tem um pouquinho de taurina também, né? Que é vasodilatador, porque todo mundo acha que taurina, como tem no Red Bull, não, é estimulante. Não, taurina é vasodilatador, gente. Para dormir é a melhor coisa que tem.
você vasodilata, você relaxa teu corpo. Então, o magnésio inositol, além de promover o relaxamento muscular, ele ainda também tem taurina e também vai te vasodilatar. Uma das coisas que também sinaliza muito o nosso corpo que o dia já acabou, você vai dormir, é tomar um banho morno. Sim, a sua avó já tinha razão. Toma um banho morno, descansa e vai deitar. Exato. Por quê, gente? Essa variação de temperatura de um banho morno e você deitar na sua cama, onde ela tem uma temperatura menor que a que você tomou banho, sinaliza o teu hipotálamo esse desequilíbrio, essa diferença de temperatura, mais a escuridão, ele entende que você vai começar a dormir. Então, são estratégias, gente, que ajudam os nossos pacientes a entrarem em um sono mais profundo, tá? Tem vários outros suplementos que eu poderia falar aqui para vocês, gente, como 5-HTP, é, ácido lipóico, a própria vitamina C, complexo B, complexo de magnésio, enfim, todos os produtos acabados da Essential, que eu não abro mão, é uma excelente marca aí, e que vão te ajudar, sim, absurdamente na questão do sono. Porque se você apagar e só acordar no outro dia realmente restaurado. Avisar os nossos pacientes que precisa acontecer exatamente isso. Um bom ciclo de sono tem duração de 7 a 8 horas e meia de sono. Não tem muito dessa, gente. Ah, mas eu não estou muito acostumado. Ah, não, eu estou acostumado a dormir pouco. Ah, eu sou diurno. Ah, eu sou matutino. Gente, esquece. Quem rege a nossa vida, é o ciclo circadiano, sim, todos os seres humanos precisam ter essa quantidade de sono. O resto, de novo, é conhecimento superficial. Ah, mas eu conheço fulano que ele não dorme bem e se sente bem. A conta vai chegar. Você precisa rebobinar a fita. Você precisa de descanso. Você precisa dar condições para suas células da glia fazer toda a faxina do teu cérebro, para evitar as doenças neurodegenerativas. Para isso, você precisa de sono profundo, sono REM e de grandes variações desses ciclos. Falo de novo, gente. Quem não assistiu essa aula sobre sono, tá lá no meu canal no YouTube, vai lá, assiste, tá muito legal. Tem várias dicas lá para vocês sobre a higiene do sono e como o sono funciona mesmo, né, gente? Sabe que a maior produção de GH dentro do nosso corpo é na fase REM do nosso sono. A gente precisa do sono até mesmo para reparar os nossos tecidos, gente. Principalmente nas pessoas mais velhas, que têm um declínio muito grande na produção de GH. A maior produção é durante a noite. De novo, respeite o ciclo circadiano. Não adianta querer dormir durante o dia. Você não atinge as fases, você atinge a noite. Enfim, coisas que, como eu já disse, lá na minha aula fica bem explicadinha aí essa rotina do sono. Uma das coisas que a gente também costuma falar para os pacientes, e aliás, para vocês também, né, gente? Evitar carregamento de elétricos, dispositivos elétricos dentro do quarto. Então, aquela historinha de deixar o celular como despertador, gente, compra outro despertador e deixa o celular longe de você, pelo amor de Deus. Isso emite altas frequências e pode atrapalhar o seu sono. Bom, dito tudo isso, essa aí é a nossa tabela de um dia mais equilibrado, aí, com rotina de comer e digerir bem o que você está oferecendo de nutrição no seu corpo. Ainda vem aqueles, como se diz, lembretes que a gente quer dar para os nossos pacientes, né? Então, dentro da rotina diária, colocar treinos de musculação
e outras modalidades. Depois, esse aqui é dado de estudo científico, hein, gente? Acima de 50 anos de idade, realizar 150 minutos de aeróbio nos divididos, né? Aeróbio divididos nos 7 dias da semana. Ou seja, se eu fizer aí um aeróbiozinho de leve a moderado, 30 minutos, 25 a 30 minutos por dia, gente, eu mato isso aí na maior facilidade do mundo. Nem que eu não treine musculação todos os dias, mas esse aeróbiozinho, para esse condicionamento cardiorrespiratório, metabólico dessas pessoas acima de 50 anos, se tornar praticamente obrigatório, gente, para manter longevidade e saúde. Aos finais de semana, esse é o mais desafiador, né? Procure se priorizar nas suas rotinas de saúde, pois você tem mais tempo para fazer isso acontecer. Não é o que as pessoas buscam no final de semana, né, gente? Principalmente é o que eu falo. São aquelas pessoas que não têm prazer no que faz na vida. Gente, se você está trabalhando a semana inteira com tantos dias para chegar no final de semana e você não fazer nada, galera, juro por Deus, tem alguma coisa muito errada no que você está fazendo. Ah, mas a minha semana está extasiante, é por isso que eu estou cansado demais. De novo, se for isso mesmo, por favor, regule a sua agenda. Faça a coisa ser melhor para você. Você vai se tornar muito mais produtivo, gente. Não adianta ficar atendendo paciente das 7 às 11 da noite, você está correndo atrás do seu rabo. O que você está ganhando de dinheiro agora, você vai gastar lá na frente. E o pior, para se cuidar, se prioriza, gente. Para que chegue no final de semana, você tenha prazer de fazer coisas para você. De novo, o primeiro horário da manhã eu me priorizo. No primeiro horário do meu final de semana, eu me priorizo nas minhas rotinas saudáveis. Ah, pô, Malaguti, mas você nunca sai de final de semana? Nunca sai, gente. Se bem que com o campeonato da Maiara ficou bem difícil da gente sair, mas lógico que a gente sai, lógico que a gente toma nosso vinho, mas escolhe quando você quer fazer isso, gente. Não é esbórnia todo final de semana, não dá. Cara, às vezes me acho um pouco agudo em comentar isso com os pacientes, né, gente? Mas lembre-se, são pessoas que estão tendo sinais de que a saúde não está indo bem. Hoje mesmo, gente, lá no estádio, eu recebi um WhatsApp de uma aluna minha. Ah, professor, será que dá para o senhor dar uma olhada aí no exame da minha paciente, exame de sangue da minha paciente? Aí eu falei, dei uma olhadinha rápida e tal. Eu falei, olha, se a gente fosse olhar para o valor de referência, tá tudo bem com a sua paciente. Mas não funciona assim. O valor de referência a gente sabe que não funciona, não é uma referência verdadeira. Então a gente faz alguns cálculos. Então, o que eu falei para ela, mediante ao exame de sangue dela, dá para perceber que ela está limítrofe dentro dos valores de referência. Isso é saúde, gente? Viver no limite de referência? Não, né? E se tem um exame que te ajuda bastante a entender o seu paciente, é o tal do exame de sangue. Você está entendendo como é que o metabolismo dele está funcionando. E, por último aí, né, gente? Incentivar os seus pacientes a leituras. Então, leia livros que incentive o seu paciente a se cuidar. Falei de dois aqui, né? Um é o Milagre da Manhã,
Excelente livro, gente. Intuitivamente, o cara recebeu a filosofia osteopática na vida dele. E o outro chama-se Outlive. E eu já indiquei esse livro para vários de vocês. A arte de viver bem. Não, a arte de viver mais e melhor. Então é isso, gente. Eu acho que esse PDFzinho aí que a gente constituiu aqui, como eu disse para vocês, eu vou deixar ele aí à disposição para vocês. Obviamente, interessante, né? Cada vez que você for conversar com o seu paciente aí sobre essas questões, assistir aí as nossas aulas, né? Para se informar um pouquinho mais e poder dar mais informação dos nossos pacientes. Acho de extrema importância aí, de novo, mais uma vez, redundância, educar os nossos pacientes. E isso aí já é um bom começo. E também convido a todos vocês, gente, que se tiver mais alguma coisa que acha interessante, ideias para a gente confeccionar outras coisas, outras cartilhas sobre exercício, alguma coisa assim, também troca uma ideia comigo. Me chama aí nas redes sociais, vocês têm livre acesso comigo pelo WhatsApp, pelo meu direct, enfim. Acho bem interessante a gente fazer essa troca também e ver se a gente consegue, né, criar material para facilitar, entre aspas, a nossa vida com os nossos pacientes. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês aí com um pouquinho mais de conhecimento. Obrigado pela sua companhia de terça-feira e nos vemos na próxima terça em mais um aulão com o Malaguti. Beijo para vocês, boa noite.